E aí, pessoal do sexto ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Aldi Mahler, professora de língua portuguesa, e estamos novamente aí falando sobre a questão da comunicação adequada no ambiente adequado. Veja que a professora fala não da questão do certo ou do errado. Logicamente que muitas vezes nós vemos por aí, na internet principalmente, muitas palavras que são em desacordo com a norma padrão. Então, a questão de conhecer a norma padrão, por isso que você estuda isso, ela é muito importante, porque ela te dá aí o conhecimento daquilo que é realmente escrito de determinada maneira ou quando está em desacordo, principalmente no ambiente que tem que utilizar a linguagem padrão. Por isso que nós estudamos aí a questão da ortografia. Estamos então falando da questão da ortografia, sobre a questão do uso da letra H na língua portuguesa, embora nós saibamos que a letra H ela não tenha o som, mas ela é a constituição de várias palavras da nossa língua e ela é muito importante nessa construção. Algumas palavras nós sabemos que vão fazer essa questão do uso com o dígrafo, outras palavras são por causa da etimologia, por causa da origem dessas palavras e algumas outras palavras que nós temos aí porque foi convencionado que tinha que ter a questão do H. Então, de qualquer forma, sabendo né, dessas utilizações, o que nos interessa mesmo é que nós vamos escrever a palavra de forma correta. Então, hoje nós vamos fazer um pouco de exercícios praticando aquilo que nós vimos sobre a questão de conceito sobre a utilização da letra H. Aqui a professora colocou no primeiro exercício, você tem aqui a questão, verifique se há erro nas palavras a seguir. Então, a primeira coisa que você tem aqui é o mal-humorado. A professora vai colocar aqui ao lado essa palavra. Pessoal, mal é um advérbio, tá? Tudo bem, ele está escrito da forma correta, mal troco pelo bem, e ele é escrito com L mesmo. Agora, o que eu tenho? O segundo elemento aqui, ele está sendo separado por um hífen. Então, nesse caso aqui, se você lembra da regra, quando nós temos aí essa palavra separada por hífen, então nós temos que escrever com a letra H, né? Então, nesse caso aí, a correção para essa palavra seria, então, exatamente a utilização do hífen, o segundo elemento, então, ele começa com a letra H. Essa seria a escrita correta. Então, nesse caso aqui, há erro e nós fizemos a correção. Anti-higiênico. Pessoal, ó, daqui a mesma coisa, eu tenho duas palavras, são palavras compostas aqui. Eu tenho um prefixo e a segunda palavra, ela começa com H, ela já está ali com H. Ela realmente está correta, mas se ela começa com H, então tem que ter o quê? Tem que ter o hífen. Então, nesse caso aqui, quando o segundo elemento começa com H numa palavra composta, eu tenho que colocar esse hífen ali. Então, nós vamos arrumar, a palavra ela está até escrita corretamente com o uso do H, mas ela não está com o hífen. Então, nós fazemos a correção. Cabeçalho, tá? Então, o cabeçalho aqui, ele está com I, U, O, mas a palavra correta, ela tem que ser escrita com o quê? Com o LH, né? Que é o nosso dígrafo. Então, cabeçalho, que é quando nós fazemos aquele começo no caderno, colocando a cidade, a data, né? Então, no caso aí, o cabeçalho é escrito com LH, com esse dígrafo aí. Essa seria a correção. A palavra sonhar, agora a palavra sonhar está certo. Eu utilizei exatamente a questão do NH aqui, que é um dígrafo, então tá tudo certo. Cachorrinho, produz o som de sh, mas eu não escrevo com o x, eu escrevo com o dígrafo, com o CH. Então vamos fazer a correção aqui dessa palavra? Então a correção da palavra cachorrinho, que está ali com x, né? Ela não é daquela maneira, inclusive ela tem mais um outro dígrafo que é o NH. Então, o CH mais o NH ali, agora sim a palavra está escrita correta. Companhia, muita gente fala companhia, mas o certo é companhia. E esse NI aí, ele é escrito com NH. Então, desta maneira, então nós vamos colocar companhia. Eu sei que é meio difícil falar essa palavra, mas nós temos que fazer essa correção. Baiano, pessoal, baiano aí é o gentílico para aquele que é da Bahia. Pessoal, o nome próprio Bahia se escreve com H, realmente, né? A professora vai colocar aqui então
o nome, ele se escreve com o H ali, tem a ver com a questão de etimologia. Mas o gentílico, ou seja, essa questão do adjetivo, ele não se escreve com H, então eu não posso fazer isso. Vamos corrigir aqui, vamos tirar esse H, tá? Embora baiano tenha, Bahia tenha o H, o adjetivo não leva o H. Bilhete, não bilhete, né? Então vamos escrever da forma correta? Eu tenho um dígrafo aqui, então eu tenho a palavra bilhete com esse LH. A palavra homogêneo. Homogêneo aqui está correto, tá? Então eu tenho aqui a questão do H no início, eu tenho a acentuação, está tudo certo. Honestidade vem de honesto, honesto é com H. Então, neste caso, vou fazer a correção desta palavra, porque esta palavra ela está escrito errado ali, né? Está em desacordo com a norma, então nós vamos arrumar essa palavra. A palavra horrível, ai que horrível mesmo, porque está em desacordo com a norma padrão. Vamos arrumar essa palavra, né, para ficar correto? A professora vai colocar aqui do ladinho, ó. Então a palavra horrível, ela é com o H, tá? E tem um acento aqui, né? Então a pessoa até acerta no acento, mas muitas vezes ela esquece de colocar o H. E a palavra história está exatamente como ela deveria estar, que é com esse H ali, está tudo certo. Então, as palavras que nós corrigimos, né, exatamente essas daí, né? Mal-humorado, anti-higiênico, cabeçalho, cachorrinho, companhia, baiano, bilhete, honestidade e horrível. As outras, né, só duas que estavam corretas. Nesse caso aí, nós fazemos então essa devida correção. Aqui a professora colocou um desafio aí para vocês, né? Então, logicamente, tem a ver com o H, que é aquilo que nós estamos aprendendo. Aquele que ganhou um campeonato 6 vezes, como que ele é chamado? Uma pessoa que, por 6 vezes, ela conseguiu ganhar uma determinada competição. Nós já temos aí esse título, que é exatamente, então, um hexacampeão. Tá? Então, o hexacampeão é uma pessoa que ganhou por 6 vezes esse campeonato. O segundo desafio diz assim, figura geométrica que tem 6 lados, tá? Então, vocês estudam em matemática, em desenho, né? Essa questão aí das figuras geométricas. Então, a figura geométrica que tem 6 lados também todas elas vão começar, logicamente, com a letra H. Então, é o hexágono, né? Então, nesse caso aqui, nós temos exatamente essa correção aí, né, dessa desafio. E o terceiro desafio, ele diz assim, estado semelhante ao sono gerado por indução. Você já deve ter visto isso na televisão, alguns mágicos fazem isso daqui, eles dão um toquezinho, a pessoa fica olhando para um pêndulo e de repente ela entra no estado de hipnose. E ele também é escrito com esse H, né? Não tem o I aqui, né? Então, sem esse P mudo. Então, é dessa forma. Então, aquele que ganhou um campeonato 6 vezes é hexacampeão. Figura geométrica que tem 6 lados é um hexágono. E estado semelhante ao sono gerado por indução é a hipnose. Todas essas palavras, elas são escritas com a letra H. Vamos lá para o próximo exercício. Analise as seguintes afirmações. Agora aqui nós temos aí uma questão que você tem que ver qual a alternativa que é correta. Aqui a professora colocou, muitos consultam horóscopo na atualidade. Pessoal, a palavra horóscopo, ela é uma palavra que tem que ser escrita com a letra H. A professora então vai colocar aqui qual seria a correção. Horóscopo. Tá? Então, nesse caso aqui, a palavra correta seria escrita daquela maneira ali. Então, aqui tem um erro. Pode haver paz, esse haver no sentido de existir. Então, se é haver no sentido de existir, é lógico que é um verbo e esse verbo ele é escrito com a letra H. Então, também tem um erro ali, já fizemos a correção. As heresias são fortes. Pessoal, a palavra heresia, alguma coisa, uma não verdade, né? Algo que você não tem comprovado. Então, nesse caso aqui, ela está escrita de forma correta,
Então, a número 3 é a única questão que tem as palavras escritas de forma correta e, logicamente, nós estamos olhando para a letra H e heresia está escrito, então, adequadamente. Qual a alternativa com adequação em todas as palavras? Apenas a alternativa 3. Exatamente porque nós vimos aí essa questão da utilização dessa letra. Bom, vamos lá para a próxima. Aqui na próxima questão, a professora colocou assim: todas as palavras grifadas abaixo estão grafadas corretamente. Será que estão mesmo? E aí, nós vamos fazer o quê? Nós vamos fazer essa averiguação. Então, olha lá. Eu não queria humilhar ninguém. Esse humilhar aqui, ele é exatamente escrito desta maneira, né? Com a questão do H ali. Ninguém quando disse... eu não queria humilhar ninguém quando disse que faltava humildade. Humildade também vem da palavra humilde. E aí, você tem, então, escrito de forma correta. Ao faxineiro para reconhecer que o chão do banheiro ainda estava úmido. Pessoal, a palavra úmido, ela não é escrita com H. E aqui, quando ele coloca com H e ele diz que todas as palavras grifadas abaixo estão grafadas corretamente, então tem uma incorreção aqui, porque a palavra úmido, ela é escrita apenas com a letra U, né? E não com a letra H. Por isso, então, nesse caso, eu vou colocar que está errado, porque eu só tenho duas palavras escritas de maneira correta e não a palavra úmido, que nós já fizemos ali a correção. O outro exemplo, ele diz assim: quantas palavras estão erradas quanto à grafia? Então, a primeira coisa que você vai olhar, nós estamos falando da letra H, logicamente que você vai olhar para elas. Então, olha lá, havia, lembra que a professora falou? O havia, ele vem do verbo haver. Ó, o haver você grafou com o quê? Grafou com o H. Então, nesse caso aqui, é exatamente dessa maneira que você escreve, com a letra H também. Então, essa daqui está correta. Honestidade. Então, eu já tenho vamos marcar aqui? Eu já tenho uma palavra que está escrita corretamente. Honestidade vem de honesto. Nós já vimos, né, essa questão da palavra honesto. Então, honestidade também escrito com H, então está tudo certo. Ele era desonesto, humilhava. Lembra lá do humilhava? Estava com H, né? Então, nesse caso ali, ele não está escrito com H, ele está incorreto. Então, eu só tenho, deixa eu ver quanto havia honestidade, então eu só tenho duas palavras escritas corretamente. Aí ele falou assim, humilhava as pessoas e agia. Pessoal, esse agir aqui vem do verbo agir, tá? Nós já falamos sobre esse verbo aí. O agia, ele vem do verbo agir, que é isso daqui, né? E não tem a letra H, então está incorreto. Então, só tenho duas palavras aí que estão escritas corretamente por enquanto. Desumanidade, ele não tem esse H aqui. Quando a palavra ela se junta com esse prefixo ali, ela vai ser tirada esse H. Então, nesse caso, desumanidade também está escrita errada, né? Ele quer saber quantas estão erradas quanto à grafia, né? Então, nesse caso, humilhava uma palavra, agia duas palavras, desumanidade, três palavras, porque o humano está com um H, então ele está com a correção. Então, quantas palavras estão erradas quanto à grafia? 3 palavras. Tá? Então, nesse caso, você percebeu como é importante nós sabermos a questão da escrita de cada uma delas. Aqui, nessa questão, ele diz assim, qual das alternativas contém palavras totalmente corretas? Pessoal, tem algumas palavras, tem algumas questões que vai ter uma só errada, mas ele quer que é aquela que tenha todas com correção. Então, vamos ver? Iate, vamos começar pelo iate? Iate, ele é escrito sem o H, ele é apenas com o I. Então, nesse caso, já tem uma incorreção aqui, tá? Humano está certo, herbívoro está certo, hérnia também está certo, mas o iate não está. Então, não pode ser a letra A. Na letra B, hábil está correto, honra está correto, ombro com H não, gente, tá? Então, nesse caso, o ombro está errado, o homem está certo, mas eu tenho uma palavra errada, ele quer aquelas que contêm palavras totalmente corretas, então também não é a letra B. A palavra erva,
Erva não é escrito com H, então nesse caso já tem uma errada aqui, tá? Ontem, meu Deus, nunca mesmo. E humanidade e haja aqui está certo, mas eu não posso colocar a letra C. Agora, olha a palavra, a letra D. Haja com H, hélice com H, herói com H e cochilar com CH, tudo certo. Todas as palavras escritas corretamente. Eu acho que então achamos a nossa questão, vamos só verificar na letra E, por que não pode ser? Já aparece o tele aqui com LA, não é com LH, então nesse caso não posso marcar esta, e nem baiano, né, que nós já vimos que não é escrito desta maneira. Então nesse caso a única letra certa é a letra D. E aqui o último exercício ele diz assim, uma das alternativas a palavras totalmente corretas, qual? Hambúrguer, certo, habitante, certo, mas hesitar não está. Humilde, certo, horror, não está. Hífen, não está, porque é com H. Haste, certo, igreja, certo, e harpa, certo. Então, também a letra D aqui, tendo todas certo, e ato, né? Aquela separação que nós fazemos das vogais é com H, então já está errado. Então, a única letra certa é a letra D. Vejam que quando nós sabemos exatamente das regras, nós sabemos das palavras, da forma como elas são escritas, nós temos exatamente essa certeza de que estamos marcando a alternativa correta. Eu espero que você tenha aprendido, que você tenha acertado aí a maioria dos exercícios. Até a nossa próxima aula. Tchau!